Aí ele foi, quando ele chegou lá, o pessoal, esse pessoal vamos dizer assim, de roça, né? Tinha uma fossa, e aí alguém orientou, o vizinho orientou, a fossa estava entupida, alguém orientou essa vizinha a colocar soda cáustica. Coloca a soda cáustica que desentope. Aí colocou 2 quilos de soda cáustica da fossa, e à noite, quando o marido chegou, o marido diz assim, amor, vamos ver lá, você colocou lá soda cáustica? O marido, a mulher, sim, meu filho, botei. Vamos lá ver? Aí pegaram uma velinha, uma vela. E aí foram lá perto. Quando chegou com a vela próxima à fossa, o que foi que aconteceu? Tá bom, explodiu. Os 2 foram jogados longe, não tiveram nada a não ser estarem todos completamente sujos de fezes, né? Então, foi assim, rapaz, quando esse camarada contou isso na palestra, todo mundo deu muita risada, né? Porque, lógico, não foi trágico, foi cômico. Então, pelo amor de Deus, vocês vão ver aqui, ó, não sei se nessa apresentação, mas na de amanhã, pessoas que usam soda cáustica para desentupir pia, para desentupir vaso sanitário, não é dessa forma. Deixa de chegar nessa parte que eu vou mostrar a vocês. Vamos lá. Sifão. Se todo mundo sabe o que é um sifão, fica embaixo da pia, tanto da pia... Alessandro, desculpa eu fazer um retornozinho, mas além da fossa, teria alguma forma de fazer essa ventilação sem quebrar o piso, sem ir atrás do esgoto, para alterar lá embaixo, do esgoto? Não. Essa forma de ventilação é só... nós, como Tigre, por exemplo, como fabricante, a gente segue as normas. Então, eu não posso lhe orientar a fazer uma gambiarra. Né? Se eu perguntar assim, ao técnico da Tigre, eu vou te dizer a você que não, que somente com um tubo de ventilação, 50 centímetros passando no telhado. Aí, se eu fosse um instalador hidráulico, eu poderia lhe ensinar qualquer gambiarra. Mas não é a minha intenção nem da empresa Tigre ensinar gambiarras às pessoas, e sim ensinar a forma correta. Mas a gente tem algumas soluções para você sanar com esse problema de mau cheiro dentro de casa, que é o que a gente vai ver agora. Não tem tubo de ventilação? Não. Então, o que é que a gente pode resolver para sanar esse problema de mau cheiro? É isso que a gente vai ver agora. Pronto, perfeito, show. Todo mundo já viu o sifão embaixo da pia, tanto do banheiro como de lá da sua cozinha, né? O sifão, ele é assim, ó, ele tem esse U, essa caída aqui, e esse formato em U. Isso aqui é proposital, tá, pessoal? Proposital. Não pode ir perpendicular reto. Se a tua tubulação de sifão está indo reto, está errado. Ele tem que descer, por isso ele é todo sifonado, né? Para você abrir e conseguir colocar ele em U. Esse formato de U, ele vai armazenar nessa parte mais baixa uma quantidade de água. Essa água a gente chama ela de fecho hídrico. Fecho hídrico, que é a mesma água que tem no vaso sanitário. Aquela água do vaso sanitário também é proposital, para amenizar o mau cheiro. Por isso é chamado de fecho hídrico. Aqui eu tenho a água também no sifão, que é para chamar de fecho hídrico. Fecho hídrico é essa água que evita também o mau cheiro das pias. Tá? Então, se está reto, se tem mau cheiro saindo na cozinha, vê lá se o seu sifão não está reto. Se não foi feita a instalação dele reto, em vez de estar com essa caída, tá? Outra coisa, outro detalhe que a gente pode citar também, o vaso sanitário tem um fecho hídrico, caixa sifonada também, nessa parte de baixo dela vai ter água. Aí, quando essa caixa está vazia, geralmente casas de aluguel fechada há muito tempo, é preciso você abrir a água para que a água fique armazenada nesses pontos, né? Porque são pontos que evitam o mau cheiro. Caixa Alessandro, Oi. Explica para nós, mulheres, a diferença entre ralo normal e essa caixa sinfonada. Pronto. Daqui a pouco... Às vezes tem muito bombeiro, né, que coloca o ralo normal e aí dá o retorno. Certo. A caixa sifonada, ela tem várias
entradas e uma saída. Eu tenho várias entradas e uma saída. Aqui nessa aplicação, por exemplo, eu tenho uma caixa sifonada, que ela está interligada à pia, ligada ao vaso sanitário, ao bidé, né? Ligada ao bidé, ligada ao ralo de chuveiro. Então, ralo de chuveiro, bidé, né? E também aqui, eu não sei se como é que chama na região de vocês aqui, mas a minha região chama de bidé, né? Bidê. Bidê. Que hoje muitas pessoas utilizam muito a ducha higiênica. Substituindo ela. Mas aqui você vê tudo interligado numa caixinha sifonada. O ralo, você não tem como fazer isso. Observe aqui o ralo. Eu tenho um ralo, né? O ralo ele só tem uma saída. Eu só consigo pegar água de um único ponto, que pode ser do chuveiro, da área de serviço. E a caixinha sifonada não. Ela é toda cheia de aberturas para ajudar na instalação. Então, você otimiza bastante a instalação com a caixinha sifonada. Respondido? Sim. Alessandro, você vai falar sobre a questão do joelhinho que tem dentro dessa caixa, que às vezes cai, o pessoal fica depois colocando para evitar o mau cheiro? Vamos falar. Show. Estão alinhadas. Ralo. Esse é o ralo, né? Também aqui, ó, tem vários modelos de grelha, tá, pessoal? Vários modelinhos de grelha, grelha Copacabana, vórtice, né? Tem vários tipos, inox, em PVC, de abrir e fechar, né? Então, tem vários tipos de grelha para você colocar sobre o ralo. Bom, aqui falando um pouco sobre a caixa sifonada, sobre o vaso sanitário, eu já falei, mas só nessa foto já dá para a gente ver que aqui da caixa sifonada, ela fica com essa parte azulzinha, são água, tá, pessoal? Que é para amenizar os gases. A tampinha que minha amiga falou, essa tampinha aqui, ó, que quando você perde ou deixa sem a tampa, aí sim os gases vão ficar passando para dentro da residência. Observe que o gás, os gases, se eles forem sair, ele vai encontrar aqui, ó, uma quantidade de água, né? Então, essa água do feixe hídrico é que vai justamente evitar que os gases saiam para dentro da edificação. Então, se eu não tiver essa tampa, então o ideal também, eu vou mostrar lá na frente, é que essa água ela fique mais ou menos nesse ponto aqui, ó. Se ela tiver menos que isso, você tem que encher essa caixinha, tá? Gases, ó, que eu tenho também no vaso sanitário, ele vai ficar com feixe hídrico. Se o vaso não tem essa água, que é chamada de feixe hídrico, por isso que ele internamente tem esse U aqui, ó, justamente para os gases não passarem para dentro da edificação, da casa, né? Sifão. Então, o sifão também eu tenho a formato em U para também amenizar os gases, evitar que eles saiam pelos buracos da pia. Então, vamos resolver sifão, né? Eu tenho lá a pia, às vezes você tem um armário planejado, às vezes você tem um armário embaixo da sua pia de cozinha, ou até na pia do banheiro, você tem também lá um balcão, e é preciso você abrir ele para você, então, conseguir remover o sifão. Então, ele tem aí... você vai ter o... Aqui eu já dei a orientação, se está curvado. Deixa eu voltar aqui só rapidinho. Olhar nas pias e tanques se o esgoto vai direto para o tubo ou se passa para algum sifão. Se não tiver, instale um. Então, porque às vezes sai diretamente para uma tubulação, não tem esse sifão. O ideal é que tenha ele em formato de U, para então você amenizar os gases. O plug da caixa sifonada, como a gente já falou, ó, esse plugzinho aqui tem que ter na caixinha sifonada. Se não tiver, vai estar saindo gases. Então, são lugares que a gente está tentando evitar o mau cheiro, tá? Tratar o mau cheiro numa edificação. Então, se não tem, ó, os gases estão livres para sair. Ele não vai sair pela parte de baixo. Se você nunca viu uma caixinha sifonada, estiver numa loja de material de construção, coloca a mão dentro dela, que você vai ver, né? Não vou pedir para você fazer isso em sua casa, só se você tiver de luva, você chegar lá na sua caixinha sifonada, você vai perceber que ela tem essa tampa aqui e embaixo ela tem uma abertura, tá? Essa abertura aqui é para onde passa a água do banho.
Então, ela é justamente proposital para que os gases não saiam para a edificação. A Letícia está com uma dúvida, Alessandro. Vamos ver Aqui. Então, o que aconteceu lá em casa? Um pedreiro, ele colocou para sair o negócio d'água, porém, quando foi instalar a pia, o sifão ficou muito esticado. Então, não fez a voltinha. Eu queria saber se tem como arrumar isso, se tem algum, sabe, um sifão maior, não sei como é que funciona. Tem como você fazer isso. Se você puxar ele, você vai ver que ele parece uma sanfona. Aí, você vai puxar ele e vai descer. Quando você puxa e desce, ele vai fazer esse formato em U. Mesmo assim, ele ficou muito esticado. Tipo, do buraco onde sai a água ele deve ter cortado até a pia. Ele ficou muito esticado. Então, teria algum extensor, alguma coisa? Tem até uma que tem um copinho que chama sifão. Tu pode anexar junto com ela. Não é, bacana. Seria uma solução, ou você pode comprar um com um novo, completo, maior. Um tamanho maior. Pode fazer da forma que ela está falando, né? Você conjugar uma outra sifonagem com copo, ou você pode comprar um novo componente. Medir antes, né, a distância e ver qual tamanho você vai comprar no mercado. O copinho, eu gosto de usar o copinho, porque se a gente perde um anel, vai direto pro copinho. A gente vai Legal. A gente tem o copinho e tem também ele da caixinha com cesto, né? A gente tem uma caixinha girafácil que ela tem um cesto de limpeza e higienização, que também serve para... Esse eu não conheço. O copinho já foi muito útil. Vou mostrar aqui. Pouca água da caixa sifonada, falta de tubo de ventilação. Se não há tubo de ventilação, ele deve ser instalado na próxima reforma que você fizer. É o ideal. Enquanto isso, abra a torneira ou chuveiros para repor a água da caixa sempre que der descarga. Ou chame um profissional. Mas aqui a ideia é vocês fazerem mesmo, tá? Vamos ver aqui, resolver má vedação do vaso sanitário. Como é que funciona essa má vedação? A gente tem aqui o anel com guia, né? O anel de vaso sanitário. Esse aqui é sem guia, mas tem um com guia. Você sempre procura por anel de vedação para vaso sanitário. Ele vai ficar para introduzir dentro da tubulação de esgoto. Então, o guia eu acho mais prático, porque o guia, quando você coloca o vaso sanitário, ele fica fixo, né? Então, o guia ele já entra dentro do orifício da tubulação e fica fixo. Depois, você vai ter que usar uma massa de vedação ao redor do vaso sanitário, usar uma massa de vedação para você vedar. Não basta só fazer essa instalação, a troca do anel de vedação, mas precisa também usar uma massa vedante ao redor do vaso. Aí você resolve, sim, a questão da vedação do vaso sanitário. Pia entupida. Como é que a gente resolve pia entupida? Alessandra, com licença. A massa vedante que você fala, a gente pode dizer para elas que é um rejunte ou um silicone? O que é que você prefere? O que é que você indica? Tem que dizer os mínimos detalhes para a gente. Nós somos detalhistas, nós somos mulheres. Estou observando, não deixa passar nada. Eu ia perguntar também, Alcileide, porque eu usei rejunte aqui, porque o rapaz tirou o meu vaso, porque estava entupido, ele tirou o vaso, aí só botou esse anel e ficou vazando ao redor do vaso, embaixo. Aí eu peguei e passei rejunte. Pode passar o rejunte, pode passar, sabe o quê? Como é que eu chamo? Selante poliuretano. Né, que esteticamente eu acho que fica um pouquinho legal também, e ele dá uma trabalhabilidade. O rejunte ele é rígido, né, então às vezes pode fissurar, mas é uma dica também você usar o rejunte. Mas uma outra opção é usar, por exemplo, um Vedaflex, da Vedafit, né? Ele tem várias cores, preto, branco, cinza, bege, salmão. Aí é só você colocar numa pistola ou aplicar com a própria espátula mesmo, ele dá um acabamento, né? Se usar fita crepe em volta do vaso, botar uma fita crepe no chão, e aí você faz a aplicação dele, depois você tira a fita crepe, ele fica com acabamento legal, fica bonito.
tá? Ou pode usar o rejunte também. Vamos lá. Sujeira no sifão. Por que isso acontece? Sujeira no tubo. Eu tenho sujeira no sifão, sujeira no tubo. Por que que acontece? O que é que vocês acham que acontece? O que é que entope pia? Ralo eu sei. Gordura. Pia. Geralmente, Cabelo. gordura. A gente está falando de pia de banheiro, tá, pessoal? Pia de banheiro. Pia de banheiro. Fica um lodozinho no sifão, dentro do sifão, cria tipo um lodo. Certo. E esse lodo é derivado de quê? Porque fica a água parada, né, lá no fundo, não é não? A água fica parada na curvinha do sifão. Escovação de dente, né? Lavagem de mãos com sabão, né? Tudo isso vai ficar esse lodo lá internamente, nas paredes do sifão. Cabelo, excesso de cabelo, ainda mais quem tem cabelos compridos, né? Gosta de se escovar na frente do espelho do banheiro, aí o cabelo, ó, ou então homens que fazem barba, em vez de tirar o excesso da barba e com papel higiênico, desprezar num balde, aí abre a torneira, os pelos da barba vai também entupir o sifão, vai entupir a tubulação. Como que a gente resolve? Diga aí. Diabo verde, soda cáustica. Desentupidor de pia, aquele bicho que fica fricção, eu uso ele, que faz a pressão. Opa! Por que é a pressão? Ótimo, gostei. Por que é que esse desentupidor de pia você consegue desobstruir a passagem? Você está introduzindo o quê quando você usa o desentupidor? O ar. E o ar né? É como se você estivesse dando pancada com o ar internamente na tubulação. Então, se tiver alguma coisa fazendo obstrução da passagem, com o ar você consegue expulsar, mas nem sempre o ar consegue expulsar com o desentupidor de pia. O que é que você usaria mais? Vamos pensar um pouquinho aí. O que é que eu preciso ir mais adentro, ir mais a fundo. Coca-Cola. Para com isso, né? Só botar de ser menta com Coca-Cola, né? Que o pessoal usa até para pescar peixe. Coca-Cola água, sabão, água sanitária. Não, pressão. Eu preciso ir mais desmontar o encanamento e limpar, entendeu? Tirar toda a sujeira. É uma alternativa, Ana, mas também vai dar muito trabalho. Se você pegar um arame, né? Um arame. É o que eu faço com o arame. Um aramezinho e limparia. Tá vendo, Sônia? É isso que eu queria ouvir. O cabelo se enrola e sai. Aí você pega lá o arame, introduz lá dentro, tá? Vai lá, você consegue desobstruir a passagem, e aí sim, pode jogar água quente, só não vai jogar Coca-Cola, viu, Adlia? Pelo amor de Deus. Não vamos esquecer que a tubulação é em PVC, tá, pessoal? PVC. E ela resiste apenas... A Coca-Cola corrói o PVC? O que é que Coca-Cola não corrói? Tá corroendo o estômago da gente, imagina. Corrói prata e ouro, limpa tudo. Então, o PVC tá fraco na frente da Coca. Olha, não, eu estou falando brincando, mas é assim, a nossa tubulação ela resiste até 45 graus de temperatura. Então, água quente não pode ser ultrapassar 45 graus de temperatura, se eu estou falando uma série normal, tá? Que é o tubo que a gente usa para a instalação secundária. Na série reforçada, que é para captação de água pluvial, a tubulação já resiste a 75 graus, que é o que resiste a uma tubulação de água quente. Então, em alguns casos, por exemplo, se eu fizesse uma instalação de uma cozinha industrial, ou de uma cozinha de restaurante, ou você pretende fazer da sua casa, ou não, você marmiteiro a partir de hoje. A pandemia chegou, fiquei desempregado, eu vou fazer marmitas aqui em casa. E você tiver muito descarte de água quente, então o ideal é trocar essa tubulação por uma série reforçada. Aí você tem menos risco de ter problemas hidráulicos no sistema de esgoto. Alessandro, como nós estamos aqui para aprender a fazer essa tua imagem, não, pode deixar na imagem mesmo, você colocou. Não seria mais simples para ficar mais bem feito ainda, a gente desacoplar, tirar aqui ao lado vir com um reservatório
jogar fora mesmo, que não seria, tira e remove a sujeira total e acopla novamente? Sim, sim. Aqui a gente está falando, por exemplo, se tiver lá na pia, né? Aqui na pia tiver, nessa parte aqui, tiver obstruída a passagem, aqui eu consigo remover com uma pinça, uma escova de dente que não se usa mais. Nas mãos deve estar protegida, que você vai mexer com esgoto. Se não resolveu aqui, aí eu vou destarrachar aqui, né? Soltar o sifão. Em vez de eu soltar aqui, eu solto logo cá, ó, na parte do tubo, tiro ele daqui, em vez de tirar aqui da pia, eu tiro só essa parte aqui, boto um balde, abro a torneira e vai estar limpando dentro do sifão. É uma forma. Mas vai que você fez tudo isso, colocou no lugar, soltou a água, voltou a ficar acumulando água na pia. Significa dizer que esse trecho você já resolveu, mas aqui internamente é o nosso problema. Aí é o que eu digo, você pode inserir aqui dentro o arame, né, como a Sônia falou, o arame aqui dentro, você consegue lá tirar até as sujeiras, cabelos, essas coisas que tem lá acumulado dentro dessa tubulação. Beleza. Aí você resolve. Ou então você pode também tirar essa parte, pessoal, dessa peça que eu me esqueci o nome agora dela. Essa peça ela é a peça que fica aqui na pia, tá? Tem umas que é a válvula. Se essa válvulazinha, se você conseguir remover ela, né, subir ela um pouco, você consegue higienizar essa parte também, tá? Que fica entre a parte interna da pia e a parte externa. Alessandro, é bom você também falar mesmo os nomes para as meninas, viu? Por exemplo, aí é uma válvula que ele está apresentando aí. É importante também, bacana. Cada vez que você for passando, pode dizer os nomes, tá? Tá bom, válvula. Vamos limpar o sifão. Então, aqui, como eu tinha falado, eu tinha me antecipado, mas tinha figura, ó. Então, aqui eu tirei e tal. Com a escova também eu faço a limpeza das conexões, né, que vai conectar tanto no tubo como também na pia novamente. Eu faço a higienização com a escovinha, né? Então eu consigo higienizar toda essa parte. Aqui é o sifão copo, que minha amiga gosta. Aqui ele tem essa parte também sifonada. Ele tem vários diâmetros para você cortar de acordo com a sua tubulação. Então, se o seu tubo for nesse diâmetro, você já introduz ele assim. Se não der, você vai cortar aqui e aí introduzir essa parte. Se é menor, você corta essas duas, deixa essa, encaixa essa. Veja que ele tem vários tamanhos de acordo com a tubulação. Talvez o instalador da amiga que falou aí, esqueci o nome agora, ele tenha cortado muito isso aqui para chegar ao diâmetro ideal do tubo, puxou demais e aí não teve como fazer a sifonagem, né? Aqui o copo, ele já é o sifão, tá? Então, mesmo que isso aqui esteja reto, o copo já tem a finalidade, ó, de ter o feixe hídrico aqui dentro dele, tá? Então, por isso que às vezes o copo também é interessante, porque se você perder sua aliança, um anel, qualquer moeda, caiu aqui dentro, você só faz o quê? Remove o copo, gira sentido anti-horário, você consegue tirar o copo, é mais fácil para higienizar, para pegar os objetos que se perdem. Então, muito mais fácil utilizar o copo. É um pouquinho mais caro do que o sifão comum, mas ele é interessante por causa disso. A gente tem, eu vou mostrar daqui a pouco, a caixa gira fácil. Igual o sifão, a gente já viu aí a minha amiga aqui usando aqui o desentupidor de pia, tal, ladrão tampado com pano. Ladrão é isso aqui, tá, pessoal? A saída da água. Deixa a pia encher até cobrir a borracha do desentupidor. Não sei se vocês fazem assim, né? Então, você isola lá, deixa a água até cobrir totalmente do desentupidor de pia. Se a pia for daquelas que tem ladrão, furo, quase da borda, tampe com um pano molhado, que às vezes tem aqui um ladrãozinho aqui na pia, é melhor que você faça o fechamento como está aqui, ó. Você fechou com a tampinha do ladrão, e aí ele não tem o perigo de sair.
Até eu cobrir a borracha do desentupidor de pia, pronto. Aí você vai bombear, desentupidor puxando o cabo para cima, para baixo, isso vai trazer a sujeira para cima, desentupindo o tubo. Pia de cozinha entupida. E agora? O que é que a gente faz aqui? Mesma coisa. Por que isso acontece? Sujeira no sifão ou sujeira na tubulação. Aí aqui vai ser o quê? Vai ser as gorduras, vai ser resto de comida, né? Que meus filhos, né? Os seus filhos, né? Não tenham cuidado, aí joga o prato lá com o resto, sobra de comida. Ou então você botou sua filha para lavar prato, ela está injuriada, indignada porque você mandou ela lavar o prato. Aí ela lava de qualquer forma, a comida vai caindo lá pelo sifão, depois você tem a dor de cabeça de estar entupido aí a sua pia. Então, a mesma forma, pessoal, da forma que nós fizemos, a gente vai fazer também a higienização dos sifões da pia. Aqui eu tenho uma caixa que a gente chama de caixa de gordura, tá? Essa caixa de gordura, ela tem uma tampa fechada, ela tem uma borracha de vedação que veda a passagem de mau cheiro, de água da chuva, de insetos, baratas, e ela tem um cesto de gordura aqui dentro. O cesto de... Deixa eu ver se eu tenho alguma figura que mostra. Tem lá na frente. Deixa eu lá na frente, eu vou falar mais um pouco dela. Então, a gente tem as caixas feitas por alvenaria. De alvenaria, as condições de limpeza são menos higiênicas, né? Porque eu tenho uma caixa feita de concreto. Uma tampa de concreto, que quando você remove, sai um monte de barata, de inseto, como é que eu chamo? Aqui chama de piolho de cobra, né? Lacraia, sai um monte de bicho, de inseto, quando você remove a tampa da caixa de gordura. E além de ser pesada, né? Uma tampa de concreto muito pesada. Então, prevenir é o melhor remédio. Então, nunca jogue resto de comida dentro da pia. Antes de lavar a louça, joga os restos de comida. Então, despreza lá no cestinho. Depois, traz os pratos para fazer a higienização. Deixa eu perguntar aqui. Borra de café. É certo ou não jogar na pia? Não. Eu acho que não. Eu nunca jogo borra de café na pia. Eu coloco nas plantinhas. Oh, que lindo. As casquinhas de ovo, né? Fica legal. É isso mesmo, pessoal. Eu já cheguei até a orientar, porque uma vez eu vi um vídeo no YouTube, e muito cuidado com esses vídeos de YouTube, que nem todos têm um conhecimento técnico. E eu já vi o cara dizer lá no vídeo que se você desprezar a borra do café na pia, ela tem a finalidade de fazer a desobstruição da parede do sifão e da tubulação. Sai pegando aquela gordura e aí faz a limpeza. Não é muito o que a gente vê na prática, porque quando a gente vai pegar uma caixa de gordura, é cheio de borra de café e é ela que faz aquela gordura sólida, né? Então, o ideal é você desprezar mesmo o café na lixeira, o pozinho do café. Nunca despreze óleo, azeite dentro da pia. Coloque dentro de garrafas PET, refrigerante, e leve em postos de coleta, supermercados, igrejas. Isso é mais trabalhoso, né? Mas só em você já desprezar dentro de uma garrafa PET, já ajuda até o coletor do lixo. Quando jogar água quente na pia, escorrer água de fervura, por exemplo, abra a torneira de água fria para diminuir a temperatura, porque a gente tem uma tubulação que resiste apenas até 45 graus. Então, tirou a água de fervura, abre a torneira da pia, que aí vai amenizar a temperatura da água de cozinha. Então, aqui são as dicas para nós prevenir aí o entupimento da pia de cozinha, tá? Como que a gente resolve? Limpando o sifão, da mesma forma. Você vai tirar o sifão de lá do tubo, colocar um balde, abrir a torneira e aí vai fazer a higienização de todo o sifão. Se for no tubo, tentar introduzir um arame, alguma coisa para você tentar desobstruir a sujeira que tem dentro da tubulação. Ou tem alguns mais inteligentes, bota uma mangueira, né, uma mangueira de água e aciona lá a água para fazer a limpeza, mas pode correr o risco de molhar o seu móveis planejado, uma prateleira que você tenha de madeira.
se molhar, a madeira não for boa, pode empenar ela, né? Então, tem que tomar muito cuidado quando for fazer essa higienização da tubulação. Ralo de chuveiro entupido. Aqui a gente falou de alguns casos de resolver mau cheiro e a gente vai ver alguns outros aqui agora. Resíduos de sabonete, fios de cabelo, etc., entope, né, os ralos. Então, a gente tem os ralos e tem também as caixas sifonadas. Os ralos, pessoal, a gente tem ele convencional redondo, nós temos ele quadrado, tem ele articulado. Esse articulado aqui, ele já tem como é que eu digo assim, um tensionamento provocado em 45 graus para o instalador não fazer instalações forçadas, que a gente chama de tensionamento, né? Então, esse ralo ele tem essa finalidade, por isso ele é chamado de articulado. Nós temos a caixa gira fácil, que é essa aqui, ó. Essa parte de cima da caixa, ela gira totalmente, você gira ela em 360 graus. Facilita a vida do instalador, ele posiciona na forma que ele quiser. E ela tem um cesto de limpeza, ela tem um cestinho que também você consegue remover objetos através desse cestinho que tem dentro da caixinha, da caixa gira fácil. E aqui é uma caixa sifonada convencional. Hoje já existe também os ralos lineares, vocês já ouviram falar? Ralo linear, aqueles compridinhos de 50, de 70, de 90, ele é bem comprido, né? Esteticamente fica legal no banheiro. E hoje já temos também o ralo invisível. O ralo invisível é um ralo linear, mas em vez de ter a grelha em PVC ou inox, eu vou ter a grelha no próprio acabamento do piso. Então, eu pego uma peça de uma tira do piso, que eu estou utilizando, coloco como se fosse a grelha do ralo, e aí ninguém vê que ali tem um ralo instalado. Por isso ele é chamado de invisível. E tem instalador que ele ainda coloca assim, o tamanho da largura do ralo, de acordo ao tamanho da peça. Então, se a peça tem 90, um ralo de 90 ele vai ficar proporcional. Então, ao final dos ralos, dos dois lados do ralo, vai ficar junto com a junta de dilatação, a junta do piso. Fica esteticamente muito lindo. Esse ralo. Oi. Desculpa. Eu gostaria muito que amanhã, já estamos acabando o horário, eu acho, né? Amanhã você falasse muito desses ralos invisíveis, que eu acho muito interessante. Eu não sei como é que instala isso aí, não. Pronto. Eu falo amanhã, então, sobre os ralos linear e ralo invisível e mostro como que é feita a instalação dele. É muito bom. E eu queria saber se esse ralo invisível, ele também entope ou por ele ser invisível, fica mais difícil de entupir? E se entope, como é que vai desentupir ele? Pronto. Ele tem umas aberturas nas laterais, a vazão dele como eu digo, 4 vezes maior do que um ralo convencional, tá? E se entupir, a limpeza é da mesma forma, tem que remover para então fazer a limpeza dele. Logo que eu mostrar os detalhes, você vai ver que é muito mais complicado ele ter entupimento, tá? Muito mais complicado, mais difícil do que os ralos convencionais. A gente vai mostrar os detalhes amanhã. Deixa eu te dar um depoimento aqui. A minha casa foi reformada, né? E foi reformado o banheiro também. Só que quando eu fui ver o banheiro, o rapaz não tinha colocado o ralo. Ele fez o serviço todinho e não colocou o ralo do banheiro. Artista! É um artista. Sério? Sério. Ele não colocou o ralo no banheiro. Eu fui tomar banho normal, né? Ele não pode usar o banheiro, normal. Quando eu fui tomar banho, a água voltando. Cheio d'água o banheiro. Nossa! Aí ele disse assim, mas não tinha, não sei o que, meu filho era só ser pedido, tinha tudo comprado. Ele não colocou. Basicamente, ele não fez nenhuma instalação que ele falou que ia fazer. Ele não colocou chuveiro, ele não colocou nada. Eu só tive raiva. Aí depois eu mandei ajeitar, né? Mandei fazer o ralo, as coisas tudinho. Aí foi... Mami, que coisa, viu? Que desgaste com esse cidadão, viu? Vamos lá.
Ponta dobrada para não danificar as conexões, ó, a ponta dobrada. Nós vemos que lá o ralo, né, a parte que ele desce, né, então a caixinha sifonada ela é assim. Então, se você conseguir fazer isso aqui com o arame, né, então você consegue, com a ponta dobrada, desobstruir qualquer passagem. Tira a grelha, insira um arame dobrado na ponta, mexa o arame em várias direções, então é mexendo aqui mesmo. Continue fazendo isso até tirar toda a sujeira. Então, mexendo e puxando, ele vai sair as sujeiras daí de dentro. Tá? É uma forma de você higienizar os ralos, as caixinhas sifonadas, perdão. Alessandro, aqui eu estava doida que você chegasse nessa hora de desobstruir o ralo do banheiro, né? Com cabelos, principalmente, porque meu cabelo cai muito, sim. Eu acho que a maioria das mulheres aqui que tem cabelos longos também deve sofrer com isso de vez em quando lá no banheiro. No caso, tem essa pecinha que eu não sei como é o nome dessa pecinha, desse joelhinho que encaixa. No caso do meu, ele sai, né? Essa peça aqui que fica aqui, né? Ela sai, esse caninho em forma de joelho, ele sai completamente, e aí eu faço a limpeza. Eu não, né? O meu marido que faz. Você tem um sifão removível. Você tem um sifão ele é removível, então facilita para fazer a limpeza, né? Tirar os cabelos ali. Eu queria só colocar isso assim, porque eu acredito que muitas mulheres sofrem com isso no banheiro, né? De vez em quando, entope ali, a gente não sabe o que fazer. Mas não são todas as peças que esse joelho ele sai, né? Isso tem alguns modelos no mercado. A caixinha sifonada, ela tem alguns modelos que você consegue remover essa peça, né? Tipo um joelho, que é um sifão removível. Você consegue remover. E tem outros modelos que tem a tampa, que você descarracha a tampa, e aí você coloca o arame, tanto para a parte do tubo, parte aqui interna, você consegue remover toda essa sujeira. Tá? Ou usar o desentupidor de pia também, tem gente que usa no orifício aí do vaso, se tiver muita água acumulada no box, você usa lá e ele vai transbordar a sujeira. Aí quando você tirar toda essa sujeira, porque tem água já no box, aí quando a água começa a descer, depois você vai na caixinha sifonada e faz essa higienização nela. Ok, obrigada. Agora, só observar, viu, que esse joelhinho é um dos itens mais comuns de apresentarem odores, como o Alexandre falou no início da aula, tá? Sempre colocar. E quem tiver mau cheiro dentro do seu banheiro, vai logo olhar se é somente a falta desse joelhinho, porque é muito comum esse joelhinho, na hora da limpeza, ter saído. Como o Alessandro falou, é o sifão removível, né? Usando as palavras corretas. Aqui a gente tem essa caixinha que a gente mostrou lá atrás, que é a caixa sifonada gira fácil, que essa parte gira totalmente, e ela tem essa cestinha, ó. Essa cesta aqui, ó, ela fica internamente dentro da caixa e você consegue remover toda a sujeira dela. O ralo com saída articulada, né? Então, ela tem também essa parte das aberturas aí interna. Então, tudo isso também vai acumular sujeira e você consegue remover com facilidade. Com uma caixa de gordura, né, que a gente fala, eu terminei começando e não terminei. A caixa de gordura, ela tem capacidade para 18 litros e ela tem uma cesta que fica dentro da caixa. Ela tem a finalidade de, a cada 6 meses, você tirar essa cestinha, aí lá você vai remover a gordura sólida, desprezar essa gordura. Se quiser, você pode tirar toda aquela gordura dentro da caixa, porque tem instalador que só tirou essa parte sólida, ele já tem a caixa como limpa. Mas o ideal é que você faça a limpeza dela num todo, né? Você tem a gordura semissólida e a líquida ali, que você também precisa ser higienizada, precisa ser limpar aquela gordura também. Vaso sanitário entupido, né? Como é que a gente resolve vaso sanitário entupido? Alguém tem alguma ideia? A garrafa PET. Garrafa PET cortada, com pauzinho, acionando o ar internamente, né? Eu só faço com garrafa PET. Funciona, tá beleza. Dá certo? Dá certíssimo aqui em casa. Aqui em casa também é assim.
Rapaz, a garrafinha PET imperou. Viu? Não jogue lixo, papel, algodão, pilhas, etc. dentro do vaso sanitário, tá? Dicas para desentupir vaso sanitário. Vamos lá. Cubra toda a abertura da louça com filme plástico. Esse de cobrir alimento, né? Você pode pegar um saco de lixo também. Se você pegar você vai levantar a tampa, vai chegar no vaso sanitário ou com a própria assento mesmo, você cobre ele, veda com fita crepe aqui ao lado desse saco plástico e depois você dá uma descarga. Pronto. Você botou um saco plástico, vedou toda a saída, né, toda a boca do vaso sanitário com saco plástico, depois você dá uma descarga. E aqui está isolado, está preso com esparadrapo, durex. Com licença, eu sei fazer com plástico filme. Oi? Deu para ouvir? Você usou com filme, né? Com esse daqui, filme de alimento. Filme plástico de alimento. Isso, plástico filme. Funciona Dá para também. fazer isso. Funciona também. E um saco plástico de lixo também funciona perfeitamente. Ou usar a garrafa PET que vocês usaram aí. Né? Todo mundo é inteligente, que bom, né? E agora, vamos resolver? Fique de olho. Não use esses produtos no vaso sanitário. Ó. Tufão, óleo de cozinha, soda cáustica. Soda cáustica pode causar queimaduras e com água quente o perigo aumenta. Se não funciona com o que explicamos, contrate um desentupidor, que não é o caso. Eu quero que vocês façam vocês mesmos. Né? Nada de chamar os gambiarra, né? Eu não vou nem dizer que é profissional. Profissional cobra caro. Você chama o gambiarra lá, cobra muito barato e às vezes não resolve o seu problema. E agora, máquina de lavar, a espuma transbordando lá. Como é que a gente resolve isso? Alessandro, só antes de passar para aí, lá na cozinha pode colocar água quente, né? Na pia da cozinha. Desde quando você abre a torneira de água fria, né? Você vai desprezar água quente com água fria. Obrigada, porque passou, eu acho que até você falou, mas eu não eu acho que não prestei atenção. Pode ficar à vontade, tá, pessoal, para perguntar. É isso mesmo. E aqui a gente resolve como, pessoal? Alguém tem alguma ideia? Por que isso acontece? A máquina de lavar roupa produz espuma, a espuma flutua e sai por cima no ralo. A gente tem essa peça aqui, ó, chamado anti-espuma. Aqui, essa peça tem 3 finalidades, pessoal. Evitar o transbordamento da espuma, evitar a passagem de insetos e agora mais uma alternativa, evita o mau cheiro, tá? Se você coloca esse ralo, esse dispositivo anti-espuma dentro, tirou a tampinha, pode pegar em qualquer caixinha sifonada. Você só tem que saber se a caixa é 100 ou se é de 150. Só isso que você precisa saber. Então, se seu ralo é de 100, tirou a grelha, colocou esse dispositivo e encaixou a grelha. Pronto, é só isso. Tá? E aí ele já tem essa finalidade. Até aquela grelha de abrir e fechar, que às vezes a pessoa usa, se você usar esse dispositivo com qualquer grelha, tem a finalidade da grelha de abrir e fechar, sem precisar você estar fechando todo dia, toda hora. Então, é bem mais prático você usar uma anti-espuma com uma grelha qualquer. E aí você resolve o problema. Então, aqui, siga os passo a passo. Ó. Tirou o ralo, colocou lá, tem o sifão, né? O ressalto, aqui você coloca, certo? Vai girar, encaixar. E aí, na parte ela tem todas essas partes aqui de abertura na parte de cima. E é tipo um suspirinho que fica aberto, né? Então, como é que eu digo assim? É um dispositivo que tem uma finalidade muito interessante. Mau cheiro, baratas e insetos não passa, porque essa borrachinha, uma vez que a água passou, ela não permite o retorno, nem da espuma, nem da barata, inseto, nem tampouco do mau cheiro. Caixa d'água. Como é o nome dessa grelha? Como é o nome dessa grelha? Anti-espuma. Anti-espuma. Interessante. Se você esquecer, você pode dizer assim, vem cá, meu filho, qual é o produto que é anti-espuma, anti-cheiro e anti-inseto? Se você lembrar de um dos 3, ele vai lhe apresentar o mesmo produto. Anti-espuma, anti-cheiro e anti-inseto. Obrigada.
Caixa d'água transbordando. E aí, o que é que foi que aconteceu com essa caixa d'água? A boia, deu problema na boia. Opa, olha aí. Olha. Adília, tu tá com o som desligado. Isso aí, ó. Por que isso acontece? Isso é a torneira boia, tá? Ela que vai regular o nível de água internamente dentro de uma caixa. Quando eu não tenho esse bichinho aqui, ó, chamado extravasor, né? Ou ladrão, ou suspiro, quando eu não tenho essa instalação, a boia, uma vez que essa haste quebrou, entrou água dentro dela, não funcionou, a água vai subir de nível. Aí a água sobe de nível, vai começar a sair pela tampa, e se ele fez o buraco aqui, porque tem instalador que só faz o buraco, aí ela vai cair rente com a caixa d'água, porque não cai com pressão, e vai começar a encharcar a laje, depois que atravessou a laje, começou a molhar móveis planejados, estragou a pintura, a massa, o sugar, fogão, micro-ondas, aí é que você vai ver que a caixa d'água está com problema. Então, o ideal é fazer essa instalação, entrada, saída, extravasor e limpeza, tá, pessoal? Esse extravasor aqui, ele vai pegar na tubulação de limpeza aqui, ó. É porque a figura não está completa, mas aqui eu teria uma curva e ele vai nessa tubulação que a gente chama tubo de aviso. Uma vez a boia não funcionou, a água sobe de nível, cai por essa tubulação, vai cair aqui nesse tubo e vai molhar numa área, mostrando ao morador que essa boia não está funcionando. Desliga-se a água até fazer a troca da torneira boia. A gente chama essa tubulação aí de cima, pelo menos aqui onde eu moro em Fortaleza, de ladrão. Isso, ladrão, é. E aqui também faltou uma tubulação, que é muito importante, pessoal, uma tubulação de ventilação aqui na tubulação de entrada. Ó. Um tubo que fica para cima aqui, ó. Ele fica para cima, passando 30 centímetros da tampa da caixa d'água. Qual a finalidade? Se faltou água, chegou água, a água já vai estar dentro da minha coluna de distribuição. Por que que acontece? Às vezes faltou água há muito tempo. Quando a água chega, a água está na caixa d'água, mas não cai nos pontos de consumo. Você abre a torneira da cozinha, não cai. Abre chuveiro, não cai. Como é que eu faço? Posso abrir todas as torneiras da casa, aí a água vai voltando aos poucos até extrair totalmente o ar. Ou você pode também colocar essa tubulação de ventilação. Aí você resolve o problema nesse caso, de água não chegar nos pontos de consumo. Faça um teste em casa, pegue uma garrafa PET, encha d'água, vire ela de cabeça para baixo e tire a tampa. A água vai sair com dificuldade. Isso é uma caixa d'água sem instalação de ventilação. Pegue essa mesma garrafa PET com água, faça um furo no fundo dela, tire a tampinha e veja como é que a água vai sair. A água sai em velocidade. A mesma coisa é o que acontece quando a casa tem uma tubulação de ventilação. Tá? Por isso ela é muito importante você usar a tubulação de ventilação. Alessandro. Oi. Desculpa ter interrompido. É porque assim, ó, aqui a minha casa é em cima e embaixo, né? São 2 andares. Tem um térreo e tem em cima, é um andar só. Aí, vamos supor, no banheiro lá de cima, tem pouca pressão no chuveiro. Já no banheiro de baixo, sai bastante água no chuveiro. Tem alguma coisa a ver por causa dessa ventilação que você falou da caixa? Você sabe qual que é a distância manométrica? Vou falar termo técnico, não. Qual que é a distância do seu chuveiro até a caixa d'água? Eu não sei. Eu sei que é em cima, a caixa d'água está no teto, né? Está acima do teto. Quanto tem que ter, Alessandro? 1,5 metro de distância. Agora a distância, deixa eu voltar aqui na foto que eu vou mostrar. Ó. A distância tem que ser desse nível médio da água até o chuveiro, 1,5 metro, tá? O mínimo, para que tenha pressão no chuveiro. Eu pensei que fosse 1,5 vezes a altura da... Não, é 1,5 metro. Então, o segredo é que a caixa d'água tem que estar mais alta, ou se caso a caixa d'água não estiver mais alta, existe algum
alguma coisa que eu possa colocar e que aumente a pressão? Existe algum chuveiro que puxa a pressão? Tem um pressurizador. Existem os pressurizadores que você pode colocar, pressurizador no ponto ou até chuveiro pressurizador. São 3 formas de você fazer com que esse chuveiro tenha pressão. Outra coisa seria você olhar... Não, alguns por exemplo, tem um chuveiro, porque você tem que... todos eles tem que estar ligado à energia. Pressurizador, tá? E ele tem que estar apoiado numa base, emborrachada, porque vai trepidar, então ele não pode correr. Outra coisa que você pode estar observando, Vládia, é as interferências que tem até a caixa d'água. Então, às vezes, pode ter muito joelho. Se você substitui o joelho por curva, aí você diminui a perda de carga e aumenta o fluxo da água. Joelho, ele dá perda de carga. O que é perda de carga? É como se você estivesse dirigindo um carro, tem uma curva fechada, você alivia para entrar naquela curva. É o que acontece com a água no joelho. Uma curva bem fechada. Uma curva mais ou menos, você alivia, mas você ainda entra com maior velocidade do que aquela curva perigosa, né? Que você teria que aliviar bastante o carro. É mais ou menos isso. Se você troca os joelhos por curva, você vai aumentar o fluxo de água lá no ponto. Alessandro, ela pode, também para a tarefinha para amanhã, ela tentar verificar qual é a tubulação só desse primeiro joelho, porque realmente desse primeiro circuito, da caixa d'água até o primeiro chuveiro, porque como o Alessandro falou, isso certamente é a pressão, pouca pressão de água e dá realmente esse volume bem pouquinho de água no chuveiro. Mas, como o Alessandro falou, pode substituir somente essa tubulação, pode colocar com diâmetro maior. Então, ou com menos conexões. Tenta amanhã trazer para a gente qual é essa tubulação que vem de cima até o chuveiro, para ver o que é que a gente consegue de solução, né, Alessandro? Exatamente. Tá certo. Vou dar uma olhadinha. Eu tô precisando, que meu chuveiro também tá assim, a água caindo bem pouquinho. Tá. Faça a limpeza da caixa d'água pelo menos a cada 6 meses. Amanhã eu vou trazer um vídeo mostrando como que faz a higienização da caixa d'água. Não plante árvores próximas onde passa tubos enterrados e raízes pode quebrar a tubulação. Só que eu já peguei muita patologia, muita tubulação rompida, feitas em loteamentos, né, onde preserva-se o verde. Então, é uma ideia muito boa de quem está construindo colocar uma árvore na frente da casa, mas esqueceu de afastar a tubulação. A raiz ela começa a penetrar pela tubulação e quebra tudo. Se fizer algum trabalho de pintura, não jogue solvente na tubulação, nem no chão onde passa ter tubos enterrados. Eles estragam o tubo de PVC, tá? O solvente estraga. Não improvise, peças quebradas devem ser trocadas e não remendadas. Isso aqui tem tanta foto, minha gente. Tanto lugar, a pessoa usando pano, usa tanta coisa que vocês nem imaginam. Aquece a tubulação para introduzir uma na outra. O certo é usar 2 luvas de correr com um pedaço que você vai substituir aquele trecho. Ela é usada a pasta lubrificante, você coloca... no pedaço de tubo uma, no pedaço de tubo outra, chega lá no trecho, puxa essa conexão para cá, puxou essa para lá, você fez a conserto do reparo de uma parede, por exemplo, que alguém furou a tubulação para pregar um quadro, pregar um espelho, né? Então, você vai abrir aquele reboco, chegar na tubulação, cortar essa seção do mesmo tamanho e colocar essas 2 conexões que a gente chama luva de correr. Ferramentas e materiais usados. Aqui eu tenho a serra de arco, né? Tem nesses 2 modelos, que é para cortar as tubulações. A trena, né? Que eu preciso medir alguns espaços, alguns ambientes para cortar o tubo. Lixa, para lixar o tubo apenas da ponta, apenas para causar alguns atritos, arranhões, para causar um atrito entre a conexão e a tubulação. Alicate universal, também é ideal, né? Para você fazer alguma manutenção, chave de fenda, chave Phillips, que é aquela, né, que tem um formato em cruz, essa tem um formato em I, alicate bico de papagaio e chave de grifo. A gente falou lá para tirar as torneiras, né?
Uma chave de grife é essa aqui que a gente falou para tirar aqueles acabamentos das torneiras. Fique de olho, os alicates e chaves nunca devem ser usados para apertar tubos e conexões, viu? Nunca, não devem. Nunca vê. Se você vê um instalador fazer isso, pode chamar atenção. Fique atento ao trabalho do profissional que você contratou. Fique de olho, nada de cordão, bombril, bucha, tem que ser fita veda rosca. E qual o sentido da fita? Horário ou anti-horário? O que é que vocês acham? Sentido horário, mesmo sentido do rosqueamento, eu coloco a fita veda rosca. Quantas voltas? 4 até 8 voltas. A gente já está acabando, só falta mais um slide. Solução preparadora, que ela tem a finalidade de limpar, higienizar, né, a tubulação depois de você lixar. Aí você vai usar o adesivo plástico, se for até 50 milímetros, e se for acima de 50 milímetros, usar o adesivo aquatérmico. A pasta lubrificante eu vou usar, no caso, na luva de correr. Ok? E aqui a gente acabou a nossa apresentação. Falamos aí 1h30. Meu Deus, nunca tive uma palestra tão muito tempo que eu não faço uma palestra tão demorada como essa. Ai, foi ótima. Nós amamos. Alessandra. Obrigada, Alessandra. Também gostei muito. Eu estou no quarto da minha filha, ela passou aqui me olhando umas rabiadas aqui de olho que eu estou usando o quarto dela. Que é assim, ela trabalha durante o dia, né? Aí ela chegou agora e estava tendo um trabalho aqui de infraestrutura na rua, então tinha trator, caminhão, aquelas peças de abrir, uma zoada de como é que eu vou dar palestra? Já sei, vou para o quarto de Laís. Ei, você fala de onde, Alessandro, por favor? Salvador, Bahia, sou baiano. Ah, Bahia, bacana. Eu sou da Bahia, meu rei. Seja bem-vindo. Obrigado. Amanhã a gente volta às 4h.